Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 28. Este capítulo marca o início de uma nova sessão de profecias que se estende pelos próximos capítulos, onde Isaías denuncia a corrupção espiritual e moral de Israel e Judá e anuncia o juízo de Deus sobre eles. Aqui, o profeta descreve o destino da decadente Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel, que havia se afastado de Deus e mergulhado na arrogância e na embriaguez. Em contraste, ele também revela que Deus tem um plano para estabelecer uma pedra angular firme, um fundamento seguro para aqueles que confiam nele. Uma profecia que aponta diretamente para Jesus Cristo. Isaías repreende os líderes e sacerdotes que deveriam guiar o povo na justiça, mas estavam espiritualmente embriagados, incapazes de discernir a voz de Deus. O profeta então alerta sobre o juízo iminente, deixando claro que aqueles que rejeitam a palavra do Senhor acabarão tropeçando e sendo destruídos. Porém, em meio a essa dura advertência, encontramos uma promessa gloriosa. Deus está preparando um alicerce inabalável para seu povo. Aqueles que confiarem nele não serão confundidos, pois encontrarão segurança na verdade eterna de Deus. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 28 de Isaías. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele, com a mão, derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o fruto temporão antes do verão, que vendo-o alguém e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes de seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta
que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já o Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo o dia a sua terra? Não é antes assim. Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominho. Ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina, e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías 28 começa com um forte alerta contra a arrogância e a decadência espiritual do Reino do Norte, representado por Efraim. O profeta inicia sua mensagem dizendo: Ai da coroa soberba dos bêbados de Efraim, e da flor murcha da sua gloriosa formosura, que está sobre a cabeça do vale fértil dos vencidos do vinho. Essa declaração é um juízo direto contra Samaria, a capital do Reino do Norte. A cidade, situada no alto de uma colina, era considerada uma fortaleza imponente e símbolo de orgulho para o povo. No entanto, Isaías a descreve como uma flor murcha, mostrando que a glória e a prosperidade de Israel estavam desvanecendo rapidamente. O termo bêbados de Efraim não se refere apenas à embriaguez literal, mas simboliza a corrupção moral e espiritual dos líderes e do povo. Eles estavam intoxicados pelo pecado, pela idolatria e pela confiança excessiva em suas riquezas e alianças políticas, sem perceber que estavam à beira da destruição. Isaías continua com uma advertência severa. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso como tempestade de Saraiva, como tormenta destruidora. Como torrente impetuosa das muitas águas, ele a derribará por terra com a mão. Aqui, o profeta anuncia o instrumento do juízo divino, a Assíria. Deus usaria essa nação para punir Israel, assim como uma tempestade poderosa que varre tudo em seu caminho. Essa imagem enfatiza a certeza e a força do julgamento de Deus. A arrogância de Samaria não poderia protegê-la. A coroa soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Isso mostra que o orgulho humano é inútil diante da justiça divina. Tudo aquilo que parecia glorioso e inabalável seria humilhado e destruído. O profeta segue com uma comparação intrigante. E a flor murcha da sua gloriosa formosura, que está sobre a cabeça do vale fértil, será como o figo temporão antes do verão, o qual, vendo-o alguém, tão logo o apanha e o come. O figo temporão era um fruto raro e apreciado que amadurecia antes da estação normal. Assim como alguém que vê esse figo e rapidamente o colhe, assim seria a destruição de Samaria, repentina e inevitável. Porém, Isaías não deixa a profecia apenas no julgamento. Ele apresenta um contraste com o destino dos fiéis. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o resto do seu povo. Enquanto os arrogantes seriam destruídos, os que permanecessem fiéis a Deus receberiam uma nova coroa, não feita por homens, mas pelo próprio Senhor. Essa passagem mostra que, apesar do juízo, Deus sempre preserva um remanescente fiel. O versículo seguinte nos ensina sobre o caráter desse remanescente. E por espírito de juízo para os que se assentam no juízo, e por fortaleza aos que rejeitam a guerra até a porta. Isso significa que Deus daria sabedoria para os líderes justos e força para aqueles que escolhessem depender dele, em vez de buscar alianças militares corruptas. Até aqui, aprendemos verdades fundamentais.
Primeiro, vemos que o orgulho humano leva à ruína. Efraim confiava em sua glória e riqueza, mas isso não a salvou do juízo divino. Isso nos lembra que qualquer confiança colocada em coisas terrenas é passageira e pode se tornar nossa destruição. Além disso, aprendemos que Deus usa até mesmo nações ímpias como instrumentos de seu juízo. A Assíria foi levantada para disciplinar Israel, mostrando que Deus tem domínio sobre todas as nações e acontecimentos da história. Por fim, encontramos uma promessa para os fiéis. Enquanto os arrogantes são derrubados, aqueles que confiam no Senhor recebem dele uma coroa gloriosa, uma segurança que não pode ser abalada. Essa passagem nos desafia a refletir. Estamos confiando em Deus ou em nossa própria força? Nossa vida espiritual está sendo cultivada ou estamos como a flor murcha que perde sua glória? Isaías 28 segue revelando a decadência espiritual do povo e o juízo de Deus contra aqueles que deveriam conduzir Israel na justiça, mas estavam mergulhados na corrupção. Nos versículos seguintes, Isaías denuncia não apenas os líderes de Efraim, mas também os sacerdotes e profetas que deveriam ensinar e guiar o povo, mas haviam se tornado um tropeço. O profeta declara: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. O sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são tragados pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo. Essa passagem nos mostra que a embriaguez mencionada no início do capítulo não era apenas literal, mas também espiritual e moral. Os líderes religiosos, que deveriam ser um exemplo de santidade, estavam tão corrompidos que suas decisões eram prejudicadas. Eles não conseguiam discernir a vontade de Deus nem guiar o povo corretamente. A corrupção dos líderes era tão grave que Isaías descreve sua condição com palavras fortes, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundícia e não há lugar limpo. Essa imagem repulsiva simboliza o estado de degradação total dos sacerdotes e profetas. Em vez de servirem como instrumentos de Deus para ensinar e orientar, estavam mergulhados em sua própria sujeira, tornando-se incapazes de conduzir o povo na verdade. Isaías então faz uma pergunta sarcástica: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Aos desmamados e aos arrancados dos seios. Aqui, ele critica a forma infantil com que os líderes tratavam o ensino da palavra de Deus. Eles desprezavam o verdadeiro entendimento espiritual e tratavam a revelação divina como algo insignificante. Essa atitude os levou a não darem ouvidos às advertências de Isaías e a rejeitarem a mensagem de Deus. A resposta para essa rejeição aparece logo em seguida, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Os líderes zombavam da forma como a palavra de Deus era ensinada, dizendo que as instruções eram como ordens repetitivas e sem sentido. Eles viam a mensagem profética como algo cansativo e monótono, recusando-se a aceitá-la. Essa atitude de desprezo pela palavra nos ensina um princípio importante. Quando alguém endurece o coração contra a verdade de Deus, sua rejeição se transforma em juízo contra si mesmo. Isaías deixa isso claro no versículo seguinte: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo. Aqui, Deus está dizendo que, já que o povo rejeitou a instrução clara de seus profetas, ele lhes falaria de outra maneira, por meio dos invasores estrangeiros. Essa profecia se cumpriu quando os assírios conquistaram Israel. O povo ouviria uma língua estranha, porque estaria sob domínio de nações pagãs. O profeta então relembra qual era a intenção original de Deus, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O Senhor queria que seu povo encontrasse descanso nele, mas eles rejeitaram essa oferta. Ao invés de ouvirem a Deus e confiarem em sua proteção, buscaram alianças políticas e se entregaram ao pecado. Por isso, Isaías conclui: assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali.
para que vão e caiam para trás, e se quebrem, e se enlacem, e sejam presos. O que antes era um convite ao descanso, agora se tornou um instrumento de juízo. Como o povo insistia em desprezar a palavra de Deus, ele permitiu que caíssem em sua própria incredulidade, resultando em sua destruição. Até aqui, aprendemos verdades fundamentais sobre a relação entre Deus e aqueles que rejeitam sua palavra. Primeiro, vemos que a corrupção espiritual dos líderes afeta todo o povo. Quando aqueles que deveriam ensinar a verdade estão perdidos, a sociedade como um todo sofre as consequências. Além disso, aprendemos que desprezar a palavra de Deus leva à cegueira espiritual. Aqueles que zombam da verdade acabam presos em seu próprio orgulho e caminham para a ruína. Por fim, vemos que Deus deseja dar descanso ao seu povo, mas não pode abençoar aqueles que rejeitam sua instrução. Por fim, vemos que Deus deseja dar descanso ao seu povo, mas não pode abençoar aqueles que rejeitam sua instrução. Essa mensagem nos desafia a refletir. Estamos tratando a palavra de Deus com seriedade ou a estamos ignorando? Estamos buscando descanso no Senhor ou tentando encontrar segurança em nossos próprios caminhos? Isaías 28 segue aprofundando a mensagem de juízo contra os líderes corruptos e arrogantes, mostrando as consequências da rejeição à palavra de Deus. Nos próximos versículos, o profeta se volta especialmente contra os líderes de Judá, revelando que eles também não estavam isentos do juízo divino. Ele começa dizendo: "Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais sobre este povo que está em Jerusalém." O profeta expõe essa atitude com as palavras deles próprios. "Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos." Poderiam evitar o castigo que se aproximava. A aliança com a morte simboliza o pacto que fizeram com nações estrangeiras, confiando em forças humanas em vez de confiar em Deus. Além disso, vemos que eles se apoiavam na mentira e na falsidade. Isso nos ensina que qualquer alicerce que não esteja firmado em Deus é frágil e enganoso. Por mais que pareça forte, no momento da provação ele não sustentará ninguém. A resposta de Deus a essa falsa confiança é clara e poderosa. "Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse." Essa pedra preciosa de esquina se refere a Jesus Cristo, conforme é confirmado em diversas passagens do Novo Testamento, como em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, e em Romanos, capítulo 9, versículo 33. Jesus é o alicerce firme sobre o qual podemos construir nossa vida. A expressão "aquele que crer não se apresse" significa que quem confia em Deus não precisa viver em desespero ou ansiedade. Enquanto os líderes de Judá buscavam segurança em alianças humanas, aqueles que confiam no Senhor encontram verdadeira paz e estabilidade. Isaías segue reforçando o juízo divino. "E ajuizarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e o granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Nenhuma injustiça passará despercebida." Além disso, Isaías anuncia que o granizo e as águas destruirão o falso refúgio construído sobre mentiras. Essa linguagem nos lembra da parábola de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículos do 24 ao 27, onde ele compara aqueles que constroem sua vida sobre a rocha da verdade com aqueles que constroem sobre a areia da falsidade. O profeta então declara: "E o vosso concerto com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando passar o dilúvio do açoite, então sereis pisados por ele." Não importa quão elaborados sejam nossos planos, se não estiverem fundamentados na vontade do Senhor, eles não permanecerão. Isaías continua alertando sobre a intensidade do juízo. "Desde que for passando, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, de dia e de noite. E será que só o ouvir tal notícia causará grande perturbação?" O profeta então usa uma metáfora curiosa para descrever a frustração daqueles que confiaram em suas próprias forças.
porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. As tentativas dos líderes de Judá de se protegerem sem Deus seriam inúteis. Isaías então faz uma referência à história de Israel. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim, como no Vale de Gibeão, se irará para fazer a sua obra estranha, e para executar o seu ato estranho. Aqui, Isaías diz que Deus se levantará não para salvar Judá, mas para executar um juízo inesperado, sua obra estranha. Isso nos ensina que Deus, apesar de ser misericordioso, também é justo. Quando seu povo se recusa a ouvir e se volta contra ele, o juízo se torna inevitável. O profeta conclui essa sessão com um último apelo. Agora, pois, não sejais escarnecedores, para que não se façam fortes as vossas prisões, porque já do Senhor dos Exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Aprendemos que confiar em forças humanas, em vez de confiar em Deus, é um erro fatal. Os líderes de Judá pensavam que estavam seguros com suas alianças, mas tudo isso se revelaria inútil. Também vemos que Deus estabeleceu um fundamento verdadeiro, a pedra angular, que é Cristo. Qualquer outra tentativa de segurança fora dele está fadada ao fracasso. Além disso, aprendemos que a justiça de Deus é infalível. Ele mede todas as coisas com precisão e julga conforme sua verdade. Nada escapa ao seu olhar. Por fim, vemos que Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento. Mesmo diante do juízo iminente, ele chama seu povo a abandonar a zombaria e a se voltar para ele. Essa passagem nos desafia a refletir. Estamos construindo nossa vida sobre a rocha firme de Cristo ou sobre a areia das nossas próprias estratégias? Estamos ouvindo a voz de Deus e confiando nele, ou estamos zombando de sua palavra e confiando em forças passageiras? Isaías 28 conclui com uma poderosa lição sobre a forma como Deus governa, ensina e julga a humanidade. Nos versículos finais, o profeta apresenta uma analogia que compara a obra de Deus à atividade de um lavrador, mostrando que há um propósito e um tempo correto para todas as coisas, inclusive o juízo e a disciplina do Senhor. Isaías começa perguntando: Dai ouvidos e ouvi a minha voz. Escutai e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre e esterroa todo o dia a sua terra? Essa comparação nos ensina que Deus age conforme um propósito ordenado. Ele não castiga continuamente seu povo sem objetivo, mas usa a disciplina no momento certo para produzir um resultado específico: arrependimento, crescimento e restauração. O profeta continua: Porventura não, quando já tem preparado o seu campo, então não espalha a nigela, não semeia o cominho, não mete nele o trigo em fileiras, a cevada no lugar determinado, e o centeio no canto? Aqui, Isaías detalha como o lavrador sabe exatamente onde e como plantar cada tipo de semente. Ele não trata todas as culturas da mesma forma, mas lida com cada uma de acordo com sua necessidade. Essa ilustração nos mostra que Deus também trata cada nação e cada indivíduo de forma específica. Seu juízo e sua graça são administrados conforme sua perfeita sabedoria, e ele sabe exatamente o que é necessário para corrigir, edificar e salvar cada pessoa. Isaías reforça essa ideia ao dizer: O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Isso nos lembra que toda sabedoria verdadeira vem de Deus. O lavrador sabe como agir porque Deus lhe dá entendimento, e da mesma forma, toda correção, disciplina e direção espiritual que recebemos do Senhor tem um propósito sábio e justo. O profeta então fala sobre a colheita e o processamento dos grãos. Porque a nigela não se trilha com trilho de ferro, nem sobre o cominho passa roda de carro, mas com um pau se sacode a nigela e o cominho com uma vara. Essa explicação mostra que diferentes tipos de grãos exigem métodos diferentes para serem preparados. Alguns são esmagados suavemente, enquanto outros precisam ser batidos com mais força para liberar sua utilidade.
Essa metáfora aponta para a forma como Deus disciplina seu povo. Nem todos passam pelas mesmas provações ou aprendem da mesma maneira. Algumas pessoas precisam de correções leves, enquanto outras precisam de disciplina mais severa para serem restauradas. Isaías continua: o trigo é esmiuçado, mas não o trilha perpetuamente, nem o quebra com roda de seu carro, nem o esmiuça com seus cavalos. Isso significa que, embora o trigo precise ser moído para se tornar útil, o processo não pode ser excessivo. O lavrador sabe quando parar, para que o trigo não seja completamente destruído. Essa passagem nos ensina que Deus não permite que seus filhos sejam esmagados além do necessário. Ele disciplina, mas não de forma cruel ou desproporcional. Sua correção sempre tem o objetivo de restaurar, e ele sabe o limite de cada um. O capítulo se encerra com uma poderosa afirmação. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Aqui, Isaías reafirma que tudo o que acontece, seja o juízo, a disciplina ou a restauração, procede da sabedoria de Deus. Ele não age de forma aleatória, mas com um plano perfeito e soberano. Essa última declaração nos ensina que Deus governa o mundo com sabedoria incomparável. Ele é justo e poderoso, mas também cheio de graça e misericórdia. Mesmo quando permite a disciplina e o sofrimento, ele tem um propósito maior: conduzir seu povo ao arrependimento e prepará-lo para uma colheita abundante. Isaías 28 nos deixa lições profundas. Primeiro, aprendemos que Deus disciplina seu povo com um propósito. Assim como o lavrador prepara sua terra e trata cada semente de forma apropriada, Deus lida com cada pessoa conforme sua perfeita sabedoria. Também vemos que a correção do Senhor tem limites. Ele nunca castiga sem motivo nem além do necessário, mas sabe exatamente o que é preciso para nos moldar à sua vontade. Além disso, aprendemos que confiar em nossa própria força ou em alianças humanas é um erro fatal. Somente aqueles que constroem suas vidas sobre a pedra angular que Deus estabeleceu, Jesus Cristo, encontram segurança verdadeira. Por fim, vemos que Deus é maravilhoso em conselho e grande em obra. Sua sabedoria ultrapassa todo entendimento humano e podemos confiar que Ele sempre age de acordo com seu perfeito plano. Essa mensagem nos desafia a refletir. Estamos permitindo que Deus nos ensine e nos corrija ou estamos resistindo à sua disciplina? Estamos confiando no alicerce firme que Ele estabeleceu ou tentando encontrar segurança em coisas passageiras? Estamos reconhecendo a sabedoria de Deus, mesmo nos tempos difíceis? Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele acima de todas as coisas. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina que a Tua disciplina é sempre justa e cheia de propósito. Reconhecemos que só no Senhor encontramos segurança e descanso verdadeiro. Nos ajude a rejeitar a divisão e buscar a união, permitindo que o Senhor molde nossas vidas conforme a sua vontade. Nos ensina a confiar que o Senhor, em sua sabedoria, guia cada etapa do nosso crescimento e nos prepara para uma colheita abundante. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 28 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 29. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Ao compartilhar este estudo, você se torna um instrumento nas mãos de Deus, levando esperança, consolo e renovação espiritual a corações necessitados. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.